Pessoal, nesses dias temos visto aí Monark, cara, passando em todos os canais, todas as mídias. Tá frio, hein, gente? Tá frio, tá frio. E eu não tenho cabelo pra ajudar, né? Você já sabia o meu aquecedor. Mas enfim, meu Monark. O cara tá indo em vários podcasts, fazendo diversas acusações, falando que o Igor é caloteiro, que tava devendo dinheiro, que todo mês ele pagava lá US$ 5.000 e não paga mais, já faz tempo. Enfim, falando que se não fosse o Monark, que o Flow nem existiria, que o Monark fez tudo. E, como se não era de se esperar, o Igor do Flow fez a sua resposta. Seguinte, a gente sabe toda a história do Monark, a gente sabe que, meu, os dois tiveram sua participação, mas o Monark falava de um jeito assim, tipo, cara, a ideia é toda minha. Tudo bem, né? Acho que a ideia pode ser dele, mas será que ele fez tudo sozinho? Será que foi como ele falou? Por isso que é bom, às vezes, as pessoas mostrarem o outro lado. Porque imagina, se o Igor não fala nada, tenho certeza, assim, que, meu, deve ter sido uma pressão pra ele falar. Porque eu não sei vocês, assim, eu sinto que o Igor ele tenta não se envolver em polêmica, né? Ele, até nas opiniões dele, quando ele fala, ele tenta ser muito polido pra evitar algum tipo de cancelamento. Pra ele fazer isso, é porque ele deve ter se incomodado muito. Minha opinião, obviamente, né? Tem até coisa do Sacane aqui, ó. Introdução Monark Sérgio Sacani. Que teve aquela época lá que ele fez aquele projeto com o Sacani, não deu. Mas eu lembro de ter visto um próprio vídeo do próprio Sacani falando que às vezes ele não tinha tempo de ir. Que eu ainda acho que foi com... ele falando com o Vilela. Ele falava com o Vilela. E aí ele falou, não, pô, muito apertado minha agenda e tudo mais. Eu confesso que a parte do Sacani eu não vi muito bem. Mas o do Monark já é um pouco mais. Vamos dar uma olhada aqui. Esse aqui não é um vídeo resposta, isso aqui é um vídeo pra minha comunidade, pra galera que acompanha o Flow e pra quem tá... Não é por nada, não é um vídeo resposta, já sendo resposta. Pô, Igor, lógico que é um vídeo resposta, né, cara? Se você tá falando já o assunto só porque tá todo mundo falando, é um vídeo resposta. Não tem problema em ser também. Você fez certo, mas tá errado nesse ponto. que tentando entender melhor o que tá acontecendo, que tá envolvendo o nome do Flow, tá me envolvendo, eu tô tendo que conversar com a minha filha, explicar pra ela que eu não sou ladrão e que eu não... Eu acho que o ponto central dele é ele tá vendo esse negócio da filha, né? Você parar pra pensar, porra, imagina, cara, você é público. E aí você tem uma criança, e aí todo mundo, meu, até na escola, né? Todo mundo fala, esse é pai isso, esse é pai aquilo, sei lá a idade, né? Acho que ela deve ser criança, tipo, pelo menos 10, 12 anos, né? Eu lembro que era uma coisa assim. Mas, meu, até que demorou. Eu sou caloteiro e essa é... eu não pretendo falar disso aqui de novo, tá bom? Então, vamos lá. Algumas coisas têm sido faladas sobre nós e eu vou falar de cada uma delas aqui nesse vídeo, tá bom? Pra começar, o Monark, ele nunca foi na minha casa me buscar pra gente fazer o Flow. Ele não me... Pra quem não lembra, o Igor, ele era famoso, até quando ele vai naquele Roda Solta lá do Dan Gentili, ele fala que ele fazia live de jogos. E o Monarca até nos vídeos falou, não, eu queria fazer live de jogos, eu que trouxe essa ideia. Então, pra quem não sabe, um resumo bem resumo. escolheu pra fazer o Flow. Ele não ia fazer o Flow. Eu conheci o Monark em 2016, quando eu me mudei pra Curitiba. Ele tava numa fase esquisita da vida dele, aquele Monark barbudão. E em 2018, quando eu fui falar com ele pra gente fazer uma coisa nova, aí ele falou da ideia de fazer o podcast. E qual era o momento que a gente tava na nossa vida ali? Cara, eu tinha os meus canais no YouTube, eu era reconhecido, eu sou reconhecido dentro do nicho, por exemplo, de fighting games, né? Vira e mexe tem os caras falando ainda de GTA, de Mario Maker, etc. E eu tava fazendo as minhas lives lá no Facebook, que eu ganhava muito bem a ponto de eu conseguir ter as minhas coisas tudo em dia. E eu tava juntando um dinheiro pro próximo projeto que eu ia fazer, porque eu sabia que as lives no Facebook, e assim como qualquer outra coisa na vida, não duram para sempre. Então, juntei um dinheiro. Com um dinheiro, Monark, vamos fazer uma parada junto? Que tal se a gente fizesse, por exemplo, um canal de unboxing? E ele falou, cara, é uma boa ideia. Esse negócio de unboxing é tanto verdade que quando ele vai no Roda Solta, ele até brinca, fazer um unboxing da roupa íntima da mãe do Danilo, uma coisa assim. Então, até aqui o pouco que eu já peguei informações durante todos esses tempos, fazendo alguns vídeos e tudo mais, dá pra ver que ele tá falando é verdade. Mas e se a gente fizesse um podcast? E eu confesso que eu não tinha assistido o Joe Rogan ainda. Ele tava nessa desde 2016, quando o Jordan Peterson foi no Joe Rogan Experience pela primeira vez. E ele gostava muito de Jordan Peterson, tava numa fase da vida dele que ele tava completamente improdutivo. Ele já tinha largado o canal dele, né, que
Agora não dá mais. Ele era sócio de uma produtora que faliu, né? E ele não tinha renda. Qual era o dinheiro do Monark? Era o dinheiro que ele tinha feito com o YouTube no começo e tava guardado, tava no PayPal, tava em dólar, alguma coisa assim que ele falava na época lá. E ele tava numa pira meio esquisita porque ele tava vendo que ele não tava fazendo dinheiro e ele tava só gastando dinheiro. E as indicações que eu tinha de que as coisas estavam meio esquisitas ali era chegar na casa dele e a porta cheia de buraco de soco. Quem tava assistindo as lives dele do contrato do Facebook que eu arrumei pra ele lá no final de 2018 vai lembrar disso. E é muito interessante o Monark falar que... Cara, mas assim, em 2018 o cara arranjar um contrato com o Facebook... ainda mais o Facebook, né? Então assim, parabéns pro Igor. Eu não conheço muito o lado do Igor, até porque o Igor também não espana muito. Agora o Monark fala bastante. Algumas ideias do Monark, assim, se você sai daquele contexto do Monark e coloca de uma forma, assim, horizontal, sem apego nenhum, você fala, pô, eu entendi o que ele quer dizer, por mais que não necessariamente faça sentido ou seja aplicável, mas você consegue falar, pô, entendi o que ele quer dizer. Mas assim, o Igor também, ele tem que se expor um pouco mais nesse ponto. Eu sei que não é legal você misturar a sua vida pessoal, mas quando entra nessa parte assim, cara, infelizmente, se você ficar quieto, você vai tomar muito chibu. E às vezes vão tirar as conclusões muito precipitadas. E eu não acho legal. Se você já é uma pessoa pública, infelizmente não tem como você falar, isso aqui é pessoal, isso aqui não é. Galera, nunca é. Nunca é, porque se o cara faz uma coisa muito bem feita, profissional, e ele acaba sendo uma pessoa muito errada, um filho da puta na vida profissional ou na vida pessoal, as pessoas hoje em dia vai falar, não gosto desse cara porque ele é uma pessoa escrota. Então esse papo de, profissional é uma coisa, pessoal, não existe mais, cara, não existe. Do jeito que hoje as coisas estão expostas, não existem mais. Ele que tava bem e que me salvou e tudo mais, quando eu tinha o contrato no Facebook, que por conta da minha relevância na cena, eu fazia o dobro dele, inclusive o dobro de dinheiro dele, né? Num contrato que eu arrumei pra ele. Se ele estivesse tão relevante quanto ele diz que estava, eu acho que ele teria pelo menos sido procurado por alguém, né? Ou talvez um contrato igual ao meu, pelo menos. Quando a gente foi preparar a sala do Flow, inclusive, que ele diz que ele pintou inteira, ele deve ter esquecido do que a Mariana fez, do que o Gian fez, do que o meu pai fez, inclusive. Ou da vez que a gente foi buscar ele e o Gian as cadeiras lá no Sans Club. Ou da vez que eu fui com ele lá em Santa Felicidade buscar a mesa, que a gente tem, inclusive, até hoje aqui embaixo. E esse quarto tava livre porque a ex-namorada dele foi embora e ele deu os móveis que estavam lá dentro pra ela. E aí, cara, a gente fez na casa dele porque era assim que tava se desenhando a coisa. A gente não precisava alugar um lugar, entendeu? Tinha um quarto livre na casa dele. E em relação aos convidados, como eles chegavam ao programa, cara, o primeiro convidado de todos foi o Drizzy, que é o meu amigo, que foi quem fez eu ir morar em Curitiba, né? O primeiro episódio que a gente conseguiu ter uns números bem interessantes foi o Rafael Lima, do Ideias Radicais, que eu conhecia porque a gente tinha um amigo em comum. E um pouco mais pra frente o David Jones também, foi, acho que o último episódio que a gente fez em Curitiba, que também funcionou. Então dizer que eu não agreguei em nada, isso que eu tô citando 3. Dizer que eu não agreguei em nada é uma das coisas mais absurdas que dá pra... Tem que concordar com o Igor. Falar de um jeito como se você fosse 100% da ideia é complicado. Tudo bem, a ideia central, o podcast, beleza, foi ele que deu. É uma coisa que você for criar banda, vamos fazer uma banda? Vamos. É isso. Só que aí o cara, o mano que deu a ideia de fazer a banda, sei lá, não compõe uma música, os outros compõem a música. Aí o cara que tem ideia central, é complicado. Tudo bem dizer assim, pô, o start foi do Monark? Beleza. Mas também falar que o cara não fez nada é um pouco complicado. Não tô falando da qualidade do Flow antes e pós-Monark, tá? Dizer sobre não tem esse era de tudo si? equilibrado. Eu fazia algumas coisas aqui, ele fazia algumas coisas ali. E isso nunca foi uma questão ao longo dos anos, enquanto a gente tava trabalhando junto. Então vamos lá. Falar que o Flow começou porque o Monark foi me buscar na minha casa, ele me escolheu, etc, não sei o quê, não faz nenhum sentido, já tá explicado aqui. Falar que o Monark financiou o Flow todo com o dinheiro dele também é uma distorção da realidade. O que não falta é testemunha. E essa relevância que ele tá dizendo que ele tinha nessa época, talvez ele esteja confundindo os períodos, porque lá em 2013, realmente o Monark era o maior youtuber do Brasil, ele perdia em números pra galinha pintadinha só, né? Caraca. Só que depois ele começou a fazer... Mano, imagina você... Que triste que deve ser, né, velho? Você sair dos principais youtubers pra hoje um banido. Não dê nem água pra essa pessoa. Isso é foda, né, velho? Eu acho que... Às vezes eu mesmo, se vocês pegarem meu canal, gente, eu falo, putz, eu não posso falar. Eu vou ser cancelado, porque
Eu sou meio tosco falando algumas coisas, eu tenho que me polir muito. Então, é complicado. Os vídeos começaram a não ressoar com a galera que estava inscrita no canal dele e os vídeos não funcionavam mais e ele parou. Então ele virou uma memória para os outros youtubers que faziam, por exemplo, vídeo de Minecraft, que foi uma outra leva no YouTube que era a galera dos gamers. Então assim, o Monark voltou a ser o Monark quando o Flow deu certo. O ponto aqui é o seguinte, ele não fez sozinho. Né? Não é como se ele fosse o protagonista dessa história. A gente, no mínimo, fez junto. Eu, ele e o Jean. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. A construção foi em conjunto. Tem também a narrativa que a gente teria criado um esquema pra tirar o Monark daqui, ou alguma coisa nefasta por baixo dos panos. Quando a gente teve a crise de antes, poucos meses antes, na verdade, que ele arrumou lá no Twitter, e a gente perdeu a Tribe, a gente perdeu o iFood, a gente perdeu parte relevante da nossa receita, ele sugeriu sair e a gente disse, ô Monark, vai tomar no cu, cara, vai sair o quê? E a gente segurou a onda. Inclusive, ele voltou aqui no programa 2 vezes depois, né? Ele veio sozinho e depois ele veio com o Venom Extreme e a gente fez os episódios aqui normalmente, né? Ele foi dobrando a aposta, aconteceu o que aconteceu, ele foi banido do YouTube e aí não é mais seguro ter o Monark em lugar nenhum. Não, isso é fogo, né? Porque ele ser banido... Por mais assim, hoje em dia, parece que tava tendo alguns recursos dizendo que o que aconteceu, ele não é criminal. Beleza, a justiça liberou. Ele, se eu não me engano, ele tá podendo fazer vídeos, essas coisas. A questão é que as empresas não querem autorizar. O YouTube, independente se pode ou não, o YouTube não quer liberar. Então, assim, o cara teve o cancelamento do caramba. Então, imagina, é arriscado. Pô, o Igor vai lá e traz ele de volta aí pro negócio. Você sabe que você sabe, eu sei que eles sabem que o YouTube pode ir lá fazer cair as views. Não tem essa. Rapaz, eu não confio em nada e nesse ponto eu tenho que concordar com o Igor. Infelizmente o Monark tem que entender que ele tá queimado. Muito queimado e quem chega perto se queima junto. O vídeo que a gente faz, que tem o André Leist, que é o último vídeo do Monark como host aqui do Flow, ele diz com todas as letras que a gente chegou numa conclusão, né? E que ele fez parte disso. Então eu não tô entendendo essa de um complô pra... No começo, eu lembro quando ele tava pra sair, que ele falou, vou morar nos Estados Unidos. Ele falou, não, a gente fez um acordo. Meu, pareceu muito amigável. Isso aí eu lembro, hein? E eu não acompanhei muito. Tirá-lo daqui. Lembrando aqui que naquele dia acabou o Flow Podcast, tá bom? A gente teve muita repercussão em tudo quanto foi lugar. A gente teve tweet de presidente do Brasil. A gente teve tweet do ex-presidente do Brasil. Teve cobertura na mídia, na grande mídia. Teve no Jornal Nacional, né? Todo mundo fez react. Teve jornal do mainstream ligando pros meus convidados. E tá tudo isso documentado na internet. Não precisa acreditar em mim. É só você ir verificar tudo, tá bom? Dá uma olhada no que tava acontecendo em 2022 na internet, você vai verificar tudo isso que eu tô dizendo. Acabou o Flow ali, a gente perdeu 100% de tudo que a gente tinha. Então a gente perdeu contrato pra fazer transmissão de futebol, a gente perdeu o contrato de patrocínio, a gente perdeu a monetização de 7 canais, tá? Então não tinha mais Flow, ali acabou. Essa que é a verdade. Cara, eu sei que o YouTube, a gente se preocupa muito com a AdSense. Obviamente, é muito importante, mas imagina, você perdeu a AdSense, perder monetização de 7 canais, perder patrocínio, aí você fica devendo aluguel do local onde está o Flow instalado, fornecedores, luz, governo, funcionários, maluco, coragem, realmente, ali acabou o Flow, tinha que ter muita vontade, obviamente já tem toda uma estrutura montada, já é mais fácil, já tá ali rodando, é só, também... não é deixar a poeira baixar, obviamente, mas era mostrar que o Flow não era Monark não era Flow. Então, aqui a gente tá falando de uma decisão que a gente tomou, tá bom? Que é talvez o centro desse vídeo e de tudo que tem sido falado ultimamente na internet, que é o contrato que eu assinei com o Monark, né? Cara, em 2022, naquele dia 8 de fevereiro de 2022... O Monark falou esses tempos aí, eu vi uns vídeos dele falando que ele ganhava $5.000 por mês deles.
gente estava aqui debatendo o que a gente ia fazer com uma empresa que não existia mais, né? O Flow acabou ali. O que sobrou foi a responsabilidade de cuidar de todas as famílias, de todos os provedores, né? De todos os fornecedores, de tudo que a gente estava se propondo a fazer naquela janela de tempo. Eu não comprei uma empresa saudável, eu não comprei uma empresa multimilionária, eu comprei uma empresa falida, morta, em uma profunda crise de reputação. Então, nesse momento, quais eram as opções que eu tinha? Cara, eu podia ir atrás dos meus direitos na justiça e resolver esse problema por lá. E quais seriam as consequências disso? Seria todo mundo que um dia teve algum tipo de negócio com a gente ir para a justiça procurar os seus direitos porque a gente deixou de cumprir as nossas responsabilidades. Mas eu escolhi ficar no Flow. Eu escolhi assumir toda a responsabilidade de... Tá, esse eu escolhi ficar no Flow, não sei se ele escolheu bem. Tipo... Não que ele não escolheu, mas eu sinto que esse escolhi dele foi muito tipo, não, era o que sobrou. Cara, você sabe que... Então por que não saiu do Flow abrir um podcast novo? Porque também não era assim. Por mais que tivesse queimado, você sabe que tava rodando, que tinha futuro. É diferente começar do zero. Falar, não, eu vou sair e começar do zero. E se, eu escolhi... Tudo bem, se tava ruim, não chora, beleza? Você sabe, correu atrás e levantou, mérito seu. Agora, esse escolhi dele eu não achei muito legal. Falou muito tipo, não, porque eu escolhi segurar Flow. Cara, você fez porque foi bom pra você, era bom pra ele. Porque ele podia muito bem sair e abrir um outro, igual o Monark ia fazer, abrir outro. Cara, quem gosta de você já ia seguir no outro canal e pronto. Entendeu? Não, pra mim, usou útil e agradável. Ele falou de um jeito como se ele só tomasse. Teve sim benefícios em manter a marca Flow, por mais que... né, ele tivesse queimado, era aquilo. Depois que o Monark saiu, beleza, gente, muita coisa mudou. Foram vistos com outros olhos, entendeu? Essa era a questão, era só tirar a fruta podre. De resto, um abraço, continuava. O problema é que eu lembro que demorou um pouquinho para isso acontecer. Todo mundo que trabalhava com a gente. Eu escolhi assumir a responsabilidade de trazer de volta a nossa reputação. Eu escolhi, cara, ficar aqui no mesmo endereço, tá? Dando a cara a tapa todo dia para todo mundo ver o que eu tava fazendo, que era uma reconstrução da reputação que foi destruída. Então dizer que o Flow é diferente... Aí eu te pergunto, é mais fácil você sair e abrir uma nova ou reconstruir a reputação da empresa? Os dois são difíceis, hein? Porque se você reconstrói, da hora, né? Mas é sempre falar daquela treta. Agora, se você sai... vai falar, só trocou 6 por meia dúzia. Ainda são as mesmas pessoas que proferiram aquelas frases. Por mais que o Igor não tenha nada a ver. Depois que o Monark saiu, mas isso é óbvio, a gente não precisava dizer. Porque o Flow acabou no dia 7 de fevereiro de 2022. E o que veio depois só tem o mesmo nome. E a gente mantém o mesmo nome por respeito ao nosso trabalho, ao nosso esforço e ao movimento que é o Flow. Entendeu? Sobre eu ter ficado no Bem Bom. Esse negócio de respeitar a marca, não sei, até porque a gente vê alguns reposicionamentos de empresas grandes que ela muda o nome, por mais que ela continue ali no CNPJ, mas pro público ela muda. E é bom, gente. É bom, às vezes você pega um público e fala, nem sabia que era aquela marca até, então ela já criou outra opinião. Então não necessariamente é ruim. Depende tudo da ótica que você vê. Deixa eu fazer aqui um pequeno resumo de como foi até... Isso é verdade. Não, porque ele tá lá no Bem Bom, ele não sei o quê, a empresa valia 10 milhões e blá blá. Isso é verdade. No último vídeo ele falou isso, do Monark. Tempestade de merda que a gente viveu nos meses que vieram depois, né? A gente, as pessoas não queriam se aproximar da gente. A gente ia nos eventos, a gente era xingado ao vivo nos eventos, né? Então a gente tentava fazer alguma coisa na internet, não importava se era bom, era só... os comentários que você sabe, né? Então, não foi o Bem Bom nem pelos próximos meses. Então, mas aí você começou a ganhar dinheiro. Cara, depois que aconteceu tudo isso, a gente voltou a ter parceiros, mas num volume muito inferior do que a gente tinha, cara. A gente não voltou pro patamar que a gente tava, porque essa crise veio no auge, quando a gente tava no hype. Bom, você lembra do tamanho do problema. No ano seguinte, depois de eu já ter conseguido falar com os presidenciáveis e fazer algumas coisas, até as publis que eu fazia pra mim, eu colocava no Flow pra pagar dívida. Então é importante pensar no tamanho do buraco que eu estava dentro e eu precisava escalar pra começar do zero. Tá entendendo? Então falar que eu
rapidamente me estabeleci. Isso é porque vocês estão vendo que eu fui eficiente em mostrar o que a gente veio fazer. É importante lembrar que lá, no dia 8 de fevereiro de 2022, eu olhava pra frente e não tinha nenhuma perspectiva. E assim, eu fico vendo o podcast do Flow junto com o do Podpah. Eu não sou uma pessoa que assiste podcast, tá, gente? Mas uma coisa é nítida, eu vejo que o Flow tem muito menos visualizações que o Podpah. Só que algumas coisas que eu vejo, tipo de entrevista, eu acho mais bacana do Flow que do Podpah. Não sei vocês, tá? Não tô falando que quem assiste um assiste outro é melhor que o outro. Mas, do meu jeito, o Igor conduz muito melhor que os outros dois lá, que é o Miticão lá e o... Putz, não lembro o nome do outro. Mas, sei lá, pode ser algum preconceito meu, mas sempre quando eu vejo... Aquele lá, eu nunca nem abri um vídeo deles, é mais corte, assim, sabe? Que a última vez que eu parei de abrir foi quando ele entrevistou quem? O Thor? É uma coisa assim. Aí eu falei, pô, eles são muito... Não sei te explicar. O jeito deles de falarem... Eu sinto que eles não analisam muito o convidado pra entrevistá-lo, sabe? Então eu acho meio... Não combina comigo. Eu não curti isso, entendeu? Pô, cada um é cada um, né, gente? E outra... Pode ir pagando milhões. Então, tipo, meu, foda-se que você tá falando, careca. Ele tá lá funcionando. E é verdade, tá? Da gente Mas onde eu quero chegar é que, tipo, meu, o Flow, ele não bate as mesmas visualizações que antigamente. de fato conseguir fazer isso aqui voltar. Eventualmente a gente voltou a ganhar dinheiro? Sim. Mas tinha um buraco enorme pra tapar. E a gente levou em consideração várias coisas quando a gente foi definir o valor que ia colocar no contrato pra pagá-lo, né? Uma delas foi como é que esse cara vai ter a chance de recomeçar? Ele tá tóxico, ninguém quer chegar perto, né? Então, como é que a gente dá essa chance pra ele? E a outra parte foi a gente veio até aqui junto. Mas é claro, né? Caso a gente voltasse a ter lucro. Porque não tinha dinheiro pra pagar ninguém. Então não era eu vou te pagar amanhã. Não faz sentido. Não tinha dinheiro pra fazer nada. Não tinha dinheiro pra pagar as pessoas que estavam trabalhando no dia a dia. Inclusive, o Monarch Talks, a mesa, as cadeiras, as câmeras, os microfones, até a mão de obra pra fazer a arte, veio daqui. A gente chegou a falar com ele que talvez não fosse a melhor. Esse Monarch Talks é aquele que foi banido depois que ele tentou abrir. Eu lembro que nesses vídeos aí que estourou do Monark, ele falava que ele tinha ganho 50 mil e não recebeu. Só que eu não lembro dele falar dessa cláusula que era só em momentos de lucro. Porque, meu, isso muda muito sobre faturamento ou sobre lucro. É muito importante esses detalhes no contrato. Agora, eu acho que o que ele pagava certinho era aquela Hora pra fazer um mesada de podcast, 5 mil pra dólares. esperar baixar a poeira, pra repensar algumas coisas e tal. Ele fez assim mesmo, foi lá que ele foi dobrando a aposta, né? Ele conseguiu um contrato com o Rumble naquela época, mas à medida que ele foi dobrando a aposta, as coisas foram acontecendo, até que teve a live do argentino lá, e ele perde o contrato com o Rumble e tudo acaba ali, e ele entra numa que ele tem que ir para os Estados Unidos. E enfim, fizemos o aditivo que previa pagar 5 mil dólares para ele, porque a gente não tava nem imaginando quando a gente poderia alcançar as condições necessárias para pagá-lo os 50 mil reais. E a partir do momento que ele respondeu as mensagens e passou a conta dele e a gente começou a pagar, nunca mais eu parei. A gente paga há 2 anos e meio, religiosamente. Todo mês. Para pagar esse valor aí novo do aditivo ao contrato, a gente não fez nenhum... A gente não atrelou ao lucro, né? E a gente, na verdade, pegou e integrou isso ao custo. Na verdade, ele passou a ser um custo meu. Então, chega o meu salário, eu pego e pago o Monark. Nesse contrato, o Monark teria que passar a marca para mim no dia seguinte, né? Ele teria que ter ido assinar um papel e ele não foi assinar. E eu teria que pagá-lo de novo quando a gente... Meu, uma ideia aqui, né? A gente vê o YouTube hoje, muita gente reclama que o YouTube tá muito arbitrário, muito mandão, e que qualquer coisinha ele já te dá uma tungada, e são dias, análise muito fria, umas besteiras em relação a palavras, a censura. Imagina o seu Monark, ele cria um site no qual, para ele monetizar, já que ele não tá podendo, e aí ele começa a receber anúncios, anunciadores, e aí ele vê uma possibilidade de abrir um concorrente do YouTube. Por mais que pague muito menos, mas futuramente aumente conforme vai criando gente entrando e pessoal assistindo, vai tendo mais anúncios. Imagina, nossa, velho, ia ser o plot twist foda, tipo, o cara banido virou um concorrente foda do YouTube. Nossa! Não, isso ia ser estrondoso.
a gente oferisse o lucro que está previsto no contrato, né? Esse lucro que eu precisava para pagar o valor de 50 mil reais para o Monark, eu consegui, ao longo desse tempo, 4 vezes. Porque, família, tem que pagar as dívidas que o Monark criou. Dizer que eu sou caloteiro ou que eu tô roubando, isso tá descolado da realidade, cara. É querer que eu pague, além de tudo, com a minha reputação. Usando desses artifícios, desses argumentos aí, pra levar fluxo pro canal, como ele disse. Então o Monark, ele não tá querendo rever o contrato, ele só quer a mídia. Porque eu não consigo entender qual que é a inteligência de tentar destruir a fonte de renda dele. Eu não consigo entender de fato. E sobre esse papo de juros, assim, não faz nenhum sentido, porque não, juros... Imagina se tivesse algum contrato, alguma cláusula de confidencialidade. O Monark já se fudeu, gente, já era. Pode cortar os 5 mil dólares e, ó, vai rodar a bolsinha, filho. É quando a gente paga atrasado as coisas, né? Talvez queira dizer alguma outra coisa... E também não vem ao caso por conta de tudo que a gente já tá falando aqui pra vocês, né? Imagina, por exemplo, eu ter que... eu só consigo pagar o Monark daqui a 10 meses. Então, obrigatoriamente, eu, além de assumir essa dívida, eu ainda tenho que assumir a possibilidade dela triplicar, porque eu não consegui pagá-lo, porque ele me atrapalhou por conta da circunstância. Não faz sentido, entendeu? Nunca teve calote, nunca teve meio contrato. Quem não tá cumprindo o contrato é ele, porque ele tem que me passar a marca, como foi assinado lá. E assim, passar a marca, eu não tô pedindo pra passar a marca, ela é minha, tá? Eu poderia ter processado o Monark 4 anos atrás pra tomar a marca dele. Aí eu escolhi não processá-lo. A sensação que eu tenho é que eu sou culpado por ter feito o Flow funcionar de novo, né? Parece um recalque que, olha, continuou só com o Igor e deu certo. Tinha que ter dado errado. Parece que algumas pessoas têm essa sensação, né? Infelizmente, vocês erraram. Sobre entrar em contato. Bom, primeira coisa. Ele mandou uma mensagem pra mim, de fato, que eu fui ver depois, porque o meu número é vazado, que vazou na época da crise, né? O meu, do Gian, as nossas redes sociais, né? Todas operam... Não, mas pera, o número é vazado. Esse cara não trocou ainda? Pô, mano, pelo amor de Deus, é uma pessoa pública. Eu já teria trocado faz tempo. Agora eu quero ver o que vai acontecer depois disso. Porque assim, o Monark, ele é meio doido, velho. Ele talvez... Eu não duvido nada do Monark vir aqui mostrar causa por causa do contrato. De jeito meio esquisito depois daquilo lá, porque todo mundo mandou mensagem tudo quanto foi lado. E aí chega pra mim uma mensagem do número aleatório, na época até sem foto, com um número de conta, falando pra eu mandar 50 mil reais, que era pra mudar isso e valeu, obrigado. E depois uma ligação, que eu também não vi, e ficou perdido no limbo. E essa mensagem que ele mandou... Ele diz que não conseguiu entrar em contato com a gente. Ele também mandou uma mensagem para um cara que trabalhava com a gente aqui no Financeiro, que foi morar no Rio de Janeiro e, portanto, não tem mais nada a ver com a gente aqui. E aí, com essas 2 mensagens, ele diz que não conseguiu entrar em contato com a gente. Sendo que ele tem o número do Gian, ele tem o número da Mariana, que é minha esposa, ele tem o número de várias outras pessoas daqui. E era só ele fazer um pouco mais de esforço, porque a gente tá no mesmo lugar, é só ele ter vindo aqui, ido na minha casa. E a gente tentou mandar mensagem pra ele também, eu não sabia se ele tinha me bloqueado, porque eu mandava mensagem, não respondia nunca. E no fim, aparentemente, ele tinha trocado de número, não avisou ninguém, e aí chegou um dia uma mensagem aleatória desse número, e como eu vou saber que essa é a mensagem do Monark? Ou só ter respondido os advogados, que a gente tentou entrar em contato por meio de advogados, com ele, com o advogado dele, a gente tentou de tudo. Então é uma fantasia dizer que a gente... Mas, gente, como que o advogado... O advogado não respondeu? Também ignorou? Pô, o Monark arranjou um advogado tipo Monark? Então fudeu. Não tá respondendo o Monark. Ele que não tá respondendo a gente. Bom, então o que tinha pra falar sobre o Monark é isso. Não pretendo falar outra vez, como eu já disse. E agora vamos falar do Serjão. E antes de eu começar a falar do Serjão, é preciso deixar uma coisa clara. Não é porque o cara trabalhou aqui no Flow e saiu, sei lá, por conta de uma incompatibilidade profissional. Caraca, agora até o Serjão, gente, eu fico pensando, pô, o Serjão é difícil, né, cara? É difícil. Pô, o Serjão é mó tranquilão e vai ter BO dele. Eu praticamente não vi nenhuma treta do Serjão. Eu lembro que eu passei assim, um vídeo, que era o Serjão com uma ligação de Monark. Eu não vi nada. Talvez, né, o Serjão aí podia estar ressentido com alguma coisa, e aí ele encontrou alguém que também é ressentido com alguma coisa, e já viu, né? Quando você encontra alguém que não dá solução e que reclama junto, aí que destila mesmo, né? Que ele sabe exatamente o que está acontecendo aqui, ou que ele é o conhecedor das coisas da internet, sequer o conhecedor das coisas do Flow. Tem uma narrativa aí dizendo que o Sérgio Sacani teria trabalhado aqui 2 anos sem receber para que a equipe pudesse ser paga, porque tá
grandíssima dificuldade e não dava pra pagar a equipe, então ele abriu mão do salário dele, tá? Dá pra dizer que o Serjão, ele nunca veio aqui sem receber, mas ele já recebeu sem vir aqui, várias vezes. Aí é malandro. Aí é bom, aí é de funcionário público, só trabalhar, mas ganha. Eu lembro que nessa época que o Serjão apareceu, tinha até um quadro que eram 2 mulheres lá, que também não rodou pra frente, não. Eu lembro que desse, uma das próprias meninas falaram que eles tiveram que cortar, porque o dela, tá? Eu lembro uma entrevista assim, que eu não lembro quem são as meninas. Elas falaram que o quadro delas não estava bancando o custo delas. Então, eles tiveram que cortar. Isso faz um tempinho. Agora, o do Serjão, eu lembro que até o Serjão falou pro Vilela que era um pouco também da agenda. Um tempo tentando fazer com que o Sérgio viesse cumprir o contrato dele, que era um contrato de exclusividade, que previa que ele fizesse 3 programas por semana, que previa um salário para ele fixo e que previa também um bônus que tinha a ver com que o canal fizesse de lucro. Ele simplesmente não vinha. Nem entrega pra marca o cara vinha gravar. Ele chegou a desmarcar 2 vezes e eu tive que fazer por um valor muito abaixo, que acabou atrapalhando toda a relação com a marca, com tudo, por causa da falta de responsabilidade dele. Teve mês que eu tive que pagar o Sérgio e a equipe e eles não vieram aqui. Teve dia que o Sérgio marcou, sei lá, 1 episódio na semana e com um cara que vinha dos Estados Unidos, o cara chegou aqui e ele não veio. Teve vez da equipe tá toda pronta aqui. Maluco, pensa isso. Em 2 anos e meio, o Igor tá falando que em 2 anos e meio de contrato, ele mais faltou que trabalhou. Mano, o maluco veio dos Estados Unidos, e o Sacani faltou. Meu, eu não sei se é a mesma que ele tá gravando com o Cariani, ou sei lá. Mas, pô, eu não sei, né? Eu não vi o lado do Sacani, mas, meu, meio que quebrou um pouco a minha visão que eu tinha do Sacani. Sacanagem. E a equipe extra, tá? Que a equipe dele não tava aqui. A equipe extra tava toda no estúdio ali preparando a live que ele ia chegar. Quando liga pra ele, atrasado meia hora já, ele tava em Brasília. Não é que a agenda dele não era ocupada, é que ele marcava tudo antes de marcar o próprio podcast dele, sem contar todas as vezes que tinha um monte de imprevisto pessoal, né? Que não convém ficar falando aqui também, porque vai levantar também um monte de pergunta. E ver isso na internet, cara, entristece. No fim das contas. Por quê? A gente tá falando de alguém que a gente criou uma relação muito maneira lá em 2019, né? A gente foi construindo as coisas, a gente construiu um podcast, né? A gente criou o canal, a gente fez todas as artes, a gente fez vinheta, a gente fez tudo, todos os cuidados, equipe, não sei o quê. E termina assim, né? Termina de um jeito que um monte de afirmação descolada da realidade, me pintando como um cara ingrato, me pintando como um cara que trabalhou para destruir o programa, quando, na verdade, o fato dele não vir fazer o programa fez com que a gente precisasse criar outras coisas para pôr no canal. E, inclusive, essas outras coisas... Já me surpreende, 2 anos e meio, o cara fazendo tudo isso não ter um distrato de contrato, realmente o Igor tava muito bonzinho, se de fato for verdade. Mas eu não sei vocês, mas eu não senti muita mentira da voz do Igor aqui, não. Esses outros criadores... É por isso que eu também sou, né, o detector de mentiras. Criadores que apareceram no canal... todos com o aval dele. Então, por que a gente tinha esses outros conteúdos no Ciência Sem Fim? Porque o Sérgio não vinha fazer, né? E ele já avisava assim, ó, mês que vem eu não vou. Então a gente teve que se virar pra criar conteúdo ali, acho, né? seguindo ou mirando no planejamento que nós tínhamos pro que a gente queria fazer, no fim das contas. E aí ele vai falar que ele me apresentou um projeto e eu não quis. Essa parte é verdade. Porque era um projeto que não fazia sentido financeiro e também não fazia sentido editorial. E se for comparar com o que a gente estava fazendo, o que ele estava propondo ia necessariamente ficar muito abaixo do nosso padrão de qualidade. De novo, não necessariamente me apresentar um projeto, eu tenho que embarcar nesse projeto. Me apresenta um projeto todo dia. E aí o Ciência Sem Fim teve que acabar, porque o público, as marcas, a construção do programa e do canal é feita em volta de um produto herói, né? Que não estava acontecendo porque o cara não vinha trabalhar. Aí, meu irmão, não tem jeito, não tem santo que sustente. Tivemos que fechar o programa. Tudo isso que eu tô falando aqui, família, tem prova, tá bom? A gente tem documentado. Eu não viria aqui na internet fazer um vídeo como esse, que eu não costumo fazer, que não tem nada a ver com o conteúdo do Flow, se eu não estivesse falando as coisas perfeitamente embasado. Inclusive, é por isso que esse vídeo demorou pra sair, tá? Porque a gente começou a ver essas coisas acontecendo, a gente tava lá nos Estados Unidos fazendo projeto de Copa, que a gente tava seguindo a seleção, né? Meu, imagina... Ele tava na Copa, aí ele viu essas tretas, o cara voltou só pra fazer isso. Cara, é muita vontade de responder e não é um vídeo de resposta. Imagina se ele quisesse fazer. Meu, se ele faz um vídeo de resposta, ele vai dar
Vai na cara mesmo. Ele podia gravar de lá, meu. Senta ali na onde ele tivesse, grava. O que eu tô vendo de gerador de conteúdo lá fora que tá gravando lá, qual o problema, mano? Gravava lá, Igão. Pô, você vai terminar o projeto. Porque assim, a seleção avançou e ele parou. Mas, meu, foda, né? Imagina você ficar na. Você tá de boa e você começa a ver um monte de coisa no seu nome, assim você já começa daquele. Puta, velho, eu ia ficar puto. E é foda, né, gente? Quando existem duas. O seu lado, o lado da pessoa e a verdade, né? É foda, porque. Como que eu posso explicar? Eu sinto que o Igor, ele é gente boa, né? Ele não gosta de muita coisa errada. Só que ao mesmo tempo também sinto que o Monarca é meio. meio, meio out, assim, em algumas coisas. Eu acho, tá? Eu sinto assim. E às vezes é um pouco desconexo. Sabe aquelas pessoas que ela oferece. Putz, como posso dizer, né? Eu não sei te explicar. Aquelas pessoas que você fala. Que ela fala pra você o negócio e na cabeça dela ela fez muito mais do que aquilo. E aí pra você provar aquilo ainda você é o cara errado. Então, pior que existem pessoas assim, eu sei, você sabe e ele sabe. Então, eu fico meio, pô, né, sentido assim pelo Igor, porque o cara tomou dos dois lados, tanto do Monark e do Sacani. É foda, né? Não tô falando que o Igor também é todo santo, mas é Junto com o complicado, Ricardinho, né? no busão da Copa. E como essa coisa foi acontecendo, a gente tava lá, a gente voltou antes do previsto e estamos olhando tudo que a gente tem de informação para informar vocês da forma que é correta, que é ética. Bom, é isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. Não pretendo falar mais disso, tá bom? É isso. Um beijo para vocês. Ele não pretende falar sobre isso, mas não quer dizer que ele não vai falar, porque assim, a partir do momento que é que agora foi lançado agora à noite, sei lá, umas 7, 8 horas da noite, tá o que aqui? Ó, já tá, pô, 11h13. Cadê? Cadê o horário? Enfim, foi hoje umas 7, 8 horas. Quer ver os primeiros comentários? 2 horas, 55 minutos, beleza. Então assim, gente. Cara, se o Monarca ou o Sacani responder, dependendo do que eles falarem, não duvido que o Igor vai voltar. Ainda mais que ele falou da filha dele. É uma baita pressão você ter uma criança e a criança ficar perguntando umas coisas e falar, pô, estão mudando a minha imagem pra minha filha, né? Ou, né, de fato, tentar não deixar essa imagem pegar. Mas sempre tem os dois lados. E assim, me baseando no passado do Monark, eu vi ele falando algumas coisas. Não, pô, as coisas foram feitas de uma forma amigável. Eu e ele decidimos de uma forma amigável que eu ia sair, era melhor pra empresa. E depois de uns 2 tempos do Monark, o cara tava puto, assim. Pô, não sei o que, eu pago tudo, fiz tudo. A ideia foi toda minha. Cara, se você pega o Monark, você vê umas inconsistências que você fala, porra, velho, como que eu vou defender ele? Sabe, é fogo. Às vezes nem o Monark você tentou essa questão dos 50 mil que era só sobre o lucro. Às vezes o cara tá falando e ele não viu, ou seja, ele só se queima. Então, não tô falando que o Monark tá totalmente errado e nem que o Igor também tá totalmente certo. Então, eu acho assim, essa treta ainda vai dar mais coisa, porque ele também colocou o Sacani. Eu duvido que o Sacani vai deixar, porque o Sacani tem aquele jeito bonzinho dele, assim, mas ele fala ali em tons de veludo, mas o Sacani fala. Mas é isso, galera, eu acho que não tem mais o que falar por enquanto, vamos esperar os próximos episódios, mas eu acho que se tiver uma resposta forte ali do Monark e dos outros, o Igor vai voltar a falar, não necessariamente um vídeo sobre o nosso lado da história que não seja uma resposta, porque é uma resposta clara, é uma explicação, obviamente, mas se bem que pode ser só uma explicação, não uma resposta, porque ele explicou os lados deles, mas ele não explicou, mas ele não acusou nada do Monark. Tipo, Monarca, que você fez isso? Além de falar que o Monark que estragou tudo, mas ele não acusou de atitudes do outro lado, né? Eu não vi isso, se eu vi, eu acho que eu perdi. Então, assistindo mudo essa porra.